Muito bom dia, estrelas da madrugada. Estamos aqui por adquirir, por sabedoria, por querer conhecimento, mas acima de tudo, por queremos uma vida, por desejarmos uma vida em Cristo. E isso é o mais lindo, é o mais importante. A gente pode estar com o sono que for, o cansaço que for, nós estaremos aqui. Esses dias veio uma palavra para mim, uma pessoa que ora por mim, e disse que Deus pediu para sermos como uma árvore. E agora me veio essa luz. É isso. Não é só quando vem uma tempestade, mas é quando vem uma tentação também. É quando vem aquele cansaço, que você quer ficar na cama, você quer dar aquela desculpa, você quer continuar mais um pouquinho. Se você estiver bom dia, nossa, já tá toda arrumada, cara. Ah, é de ontem. Ai, mulher, mulher. Eu tava falando que uma pessoa que ora por mim falou que Deus pediu para sermos como uma árvore. E ser como uma árvore não é só quando vem a tempestade, mas é quando vem a tentação também. Porque a árvore, ela cria raiz. A raiz, ela está firme, enraizada na terra. Pode vir a tempestade que for, ela está firme. Mas não é só a tempestade, é quando vem a tentação também. Então hoje, principalmente as meninas que a gente está na convenção, a gente está cansado, a gente viajou, vai para lá, para cá, a cama fica mais gostosa, a cama fica mais quentinha. É quando vem essa tentação que a gente resiste, é aí que a gente tem a recompensa, é aí que a gente vive uma vida em Cristo de verdade. Então, ser uma mulher sábia é sobre isso, ser uma árvore enraizada, firme, é sobre isso. E vale a pena. Você você tem essa recompensa, sempre tem, quando você vive uma vida em Cristo. E em Provérbios 13, adivinha, a gente continua com conselhos atrás de conselhos. Salomão, ele continua nos dando conselhos, assim como a gente já está acostumada, só que ele também continua, como já estamos acostumadas também, a repetir muito, gente. Eu fico frisando isso para vocês, para que vocês não caiam na tentação de enjoar, de achar que é a mesma coisa. Não, continuem firmes. Se está escrita é uma promessa. Se é uma promessa, a gente tem que resistir o processo para adquirir a chave para ela. Então, continuem firmes. Você pode ver que no primeiro aqui ele já começa, ó. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Novamente, Salomão nos alerta para um dos mandamentos mais importantes, que é honrar pai e mãe. Então, justamente ele, filho de rei Davi, que recebeu inúmeras mentorias do seu pai ao longo da vida, muito cedo, desde menino, ele já recebia as mentorias do pai. Ele aprendeu tudo o que ele aplicou com o seu pai. Então, lá em Provérbios 4, quando a gente estudou, a gente viu o próprio rei Davi falando, porque Salomão abre aspas, e Davi fala: Filho, vende tudo que você tem e adquire conhecimento, porque a sabedoria é a coisa principal. Então, imagina, olha como Salomão honrou o seu pai.
Quando Salomão ele teve a primeira experiência com Deus, ele já teve a primeira confirmação que ele honrou o pai dele, porque Deus veio para Salomão e falou: Filho, o que você quer? E Salomão fala: sabedoria para governar o meu povo. E Deus responde: então, como você não me pediu mulheres, como você não me pediu posses, como você não me pediu ouro, como você não me pediu vitória sobre os inimigos, eu vou te dar sabedoria, que é o que você me pediu, só que eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar tudo o que você também não me pediu. Então, olha como vale a pena honrar pai e mãe. Você não esquece. Salomão deu a primeira resposta sábia da vida dele a Deus por uma mentoria que recebeu do próprio pai. E escolheu viver uma vida de sabedoria. E lembrando ainda, lembra que Salomão nos fala para a gente aceitar os conselhos, não é só ouvir. Então a gente tem que honrar pai e mãe aceitando e não só ouvindo os conselhos deles. É só a gente pensar, pense em alguma experiência que você teve ao longo da vida, que você praticou algum conselho que seu pai te deu. E esse conselho que você praticou, que você seguiu, que você aceitou, foi transformador para você ter o resultado que você teve. Se você não tivesse praticado o que seu pai te ensinou, nessa situação que você está imaginando, teria dado, você teria uma consequência muito negativa. É a mesma coisa. É o que Salomão está nos dizendo. Olha o 2. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Deus vai te recompensar se você for bom. E se da sua boca saírem palavras positivas. Agora, uma pessoa má, ela só quer violência. Não tem outro caminho para ela. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quando você controla as suas palavras, você não está protegendo alguém de não ser ofendido. Não é só isso. Além de você estar protegendo alguém de ser ofendido, você está se protegendo, preservando a sua própria vida. Agora, o falador, ele se destrói pelo que ele mesmo fala. Ao 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O preguiçoso ele pode até desejar alguma coisa, só que ele não vai nem chegar a alcançar, porque ele é tão preguiçoso que ele nem se levanta para buscar o prêmio. Agora, o obstinado, ele consegue atingir os seus objetivos, porque ele ganha a vitória, porque ele está sempre disposto, atento, cheio de energia para fazer o que for preciso para buscar a premiação. Os homens honestos, 5, ó, 5 e 6. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Ao 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito hoje em dia. E diz muito sobre pessoas. A gente não se dá conta. Ai, desculpa. A gente não se dá conta de como e por que isso acontece. A gente não se dá conta de como, por que isso acontece, aliás, é óbvio. A pessoa ela finge que é rica, logicamente ela finge, porque ela não tem. E ela não tem, justamente porque ela finge. Porque quem finge, quem mente, não tem valores. E sem valores e princípios, ela não vai conseguir riquezas. Aí ela vai ter que só ficar fingindo. O que vai sobrar para ela é fingir mesmo.
Agora, o rico que finge que não é rico é porque de fato ele é sábio. Porque ele cresceu em valores. Ele não precisa ficar se mostrando, ele tem riquezas, ele tem princípios. E não é à toa, então, que ele é rico. Ele sabe que ele não precisa ficar se mostrando, ele sabe que ele não precisa mostrar as suas riquezas, porque não são elas as coisas principais, não é ela que realmente importa. Além do que ele sabe, ele é sábio, que quem fica mostrando riquezas vai atrair muitas pessoas interesseiras. Então ele quer realmente relacionamento de valores. E não é mostrando as suas riquezas que ele vai conseguir relacionamento de valor. Pelo contrário. Olha o 8. O rico tem que usar o seu dinheiro para pagar o resgate. Esse daqui, prestem muita atenção, porque a gente tem, interpreta errado. Ó, o rico tem que usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida. Mas ninguém ameaça o pobre. Talvez se a primeira leitura que a gente faça é a seguinte: ah, ninguém ameaça o pobre. Ou seja, o pobre está longe de perigo. Então, tá vendo? Ó, o rico fica lá correndo perigo. Ele pode ser sequestrado. Ele pode ter a vida ameaçada. Agora, o pobre ninguém ameaça. Ele não corre perigo. Então, se você interpretar dessa forma, você vai pelo caminho de que você tem que ser pobre, então. Porque a vida do pobre não é ameaçada. Mas não. O mais interessante da interpretação desse versículo é que existem vantagens e desvantagens na riqueza e na pobreza. Desse versículo, Salomão extraiu a vantagem da riqueza, porque apesar de ser o sequestro, a ameaça da própria vida ser uma infelicidade, se você for sequestrado, mas for uma pessoa rica, você ainda vai ter dinheiro para poder pagar o resgate. Agora, o pobre, ninguém chega nem a ser ameaçado. Desculpa, o pobre, ninguém chega a ameaçar a vida, porque já sabe que ele não vai ter dinheiro para pagar a recompensa. Isso não é uma ofensa aos pobres, mas às pessoas que não buscam riquezas, não vão atrás de querer conquistar um algo a mais. É isso que Salomão está te falando. Use a parte boa da riqueza. Não deixa o dinheiro te dominar. Se você domina o dinheiro, busca ele. Busca ele. Essa é a parte mais importante desse versículo, que talvez ele nos ludibrie se a gente não tiver essa leitura em conjunto, que é o que a gente está fazendo aqui. 9. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela se apagando. E aí, a gente quer ser luz ou a gente quer ser uma vela que uma hora ou outra se apaga? Os maus, eles são como a vela, porque a vela, ela derrete, chega uma hora ela apaga. Ela vai se derretendo, 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 uma hora acabou. Não volta nunca mais a se acender. Agora, os corretos não. A luz deles não vem de uma vela. A luz deles vem do interior, do próprio interior. Ou seja, ela nunca se apaga. É uma luz natural. E é uma luz própria que reluz não só a vida dele, mas a de todas as pessoas ao redor dele. Ou seja, abençoa não só a vida dele, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Então a gente tem que lembrar disso. A vela, vou até anotar, a vela se apaga. A luz própria, não. Já anotei aqui. Ó, o 10.
O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Olha que forte. O orgulho traz brigas. Você quer brigar? Não, então não seja orgulhoso. Porque a arrogância produz brigas. Quem é arrogante não pede conselhos, só quer brigar, porque o seu ego é mais importante, é maior do que dizer que não sabe alguma coisa, que precisa de conselhos. Porque parar para pedir conselho, você precisa assumir uma atitude de humildade. E a humildade e o egocentrismo, elas são situações opostas. Elas não andam juntas. Então, para você pedir conselho e aceitar conselho, você vai ter que ser humilde, ou seja, não é com ego. Vai ter que esvaziar o copo do ego. Ao 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Mais uma vez, Salomão está nos alertando para o dinheiro que deve ser conquistado honestamente. E ainda a gente deve se policiar para entender que a graça do dinheiro é a conquista. A graça do dinheiro é conquistar o dinheiro e não ter o dinheiro. Tem muita gente que tem, só que está vazio por dentro, está triste, está com depressão, porque não teve a conquista. A pessoa conseguiu o dinheiro por meios errados. Você não pode amar o dinheiro e você ainda tem que conquistá-lo de maneira honesta e com muito trabalho duro. Por que que você tem que conquistar o dinheiro e por que com um trabalho duro? Porque para se conquistar alguma coisa, você precisa passar pelo processo. Se você trabalha duro, você dá valor. O processo precisa de pressão, resiliência, paciência, fé, constância. É com esses valores que você faz valer cada suor que você derramou. Então você passa a tratar o dinheiro de uma forma correta e no seu devido lugar, diferente daquele que só ganhou o dinheiro ou o obteve por meios ilegais. Porque essas pessoas não pagaram o preço da conquista, dos sacrifícios. Quando uma coisa vem fácil, ela vai fácil. Porque as melhores coisas não vêm de graça, não caem do céu. Quando você entende isso, entende os princípios, está sendo sábia. E assim você vai conquistar cada vez mais, que é assim que fala o 11 ou 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Esperar na fé mantém o seu coração vivo. Quem perde a crença para de acreditar. Consequentemente, começa a ficar doente. Quando o seu desejo é satisfeito, aí você se renova. Ou seja, a própria vitória te traz um renovo. Ao 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. A palavra de Deus é bússola, é fonte, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se é lâmpada para os pés, ela vai iluminar o caminho. E ela já está falando é luz para o caminho. Para que você não caia. Para que você não tropece. Então você não pode abrir mão da resposta que vai te levar para o próximo nível. E a resposta é a palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia contém todas as respostas que você busca para crescer. Para você ser melhor como pessoa, para você encontrar Deus, para você viver uma vida de propósito, para você viver uma vida de paz, prosperidade, abundância, santidade em Cristo. Então, se a Bíblia é o nosso direcionamento, vai nos proporcionar tudo isso, a gente deve a ela, no mínimo, respeito. Porque ela é o GPS da sua vida. Então, não zombe da palavra. Não zombe do GPS. Experimenta zombar do GPS quando você estiver numa cidade grande, pra você ver o que acontece. O GPS fala, vira pela esquerda.
Ah, não, esse GPS não sabe de nada, eu vou virar para direita. Experimenta numa cidade grande. Você zombar de uma coisa que tá te orientando para você ver se não vai te levar para as bibocas aí, para uns lugares perigosos. É isso que acontece. Se acontece isso com o GPS, imagina o que acontece quando a gente não zomba da palavra de Deus. A gente vai pagar caro. Se a gente zomba de um caminho que o GPS está nos indicando, porque a gente acha que a gente sabe mais, porque a gente deixou o nosso ego falar mais alto, a gente, além de sofrer risco, perigo, a gente vai gastar mais gasolina, a gente vai perder tempo, talvez a gente tenha que se atrase para um compromisso, ou talvez a gente tenha até que cancelar um compromisso porque a gente zombou, a gente teimou, a gente não quis ouvir um conselho de que alguém estava nos orientando, porque a gente preferiu ouvir o conselho do nosso próprio orgulho. Aliás, o orgulho não dá nem conselho. Se você quer recompensa, obedeça os mandamentos da palavra, porque ela é o GPS, ela é instrução, ela é fonte, ela é conselho, é aviso, é cuidado de quem já sabe, de quem já viveu, que é, no caso, Salomão, que é justamente a pessoa que a gente está buscando. Conselhos, o 14 fala, ó, os ensinamentos das pessoas sábias são fonte de vida, eles ajudam a evitar armadilhas da morte. É instrução, é aviso, é zelo, é falar, eu já passei por esse caminho, vai por aqui, eu já sei. 15. Quem tem juízo ganha respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a própria ignorância dele. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz paz. Agora olha o 18. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Quem cai na desgraça e pobreza não cai porque errou, cai porque desprezou ser corrigido, quando alguém tinha autoridade para isso e quis lhe antever sobre as consequências. A correção, ela é o caminho da restauração. Uma pessoa poderia viver uma glória muito grande, só que ela preferiu o próprio ego do que ter que esvaziar-se para ser repreendido. Fora que aceitar os conselhos de um sábio, para você aceitar os conselhos de uma outra pessoa que não o seu, você vai ter que crescer. E para crescer, você vai ter que renunciar. Vai ter que aguentar, você vai ter que resistir, cair e levantar quantas vezes forem preciso. E o orgulho não aguenta isso. E mais ainda, você vai ter que abandonar os seus gostos antigos, os seus prazeres antigos para viver uma vida nova. E não é todo mundo que está disposto a renunciar aos prazeres da vida, aos seus próprios prazeres, para viver uma vida em Cristo. Até porque a mente dessas pessoas ainda não está evoluída o suficiente para entender que a recompensa do reino de Deus são anos-luz maiores do que a recompensa do homem. E o mais importante que tudo isso é a transformação que Deus faz quando Ele te resgata, quando Ele te tira da lama. O orgulhoso não entende isso aí. Ó, olha que interessante, eu vou explicar uma coisa que vocês não vão esquecer mais. Deus transforma você. É diferente. Sabe por quê? Porque quando você é transformada, você nunca volta atrás. É como quando a gente compara o retrovisor de um carro comum do retrovisor que não existe num carro de corrida. O carro comum tem retrovisor. O carro de corrida ele não tem. Quando você muda ou quando você melhora, é como se você fosse um carro comum que tem retrovisor. Porque quando você muda, você pode desmudar. Quando você melhora, você pode piorar, você pode voltar atrás, porque você tem retrovisor.
Você tem a referência de como a vida era e às vezes a tentação vem, você tem, como você tem o retrovisor, você tá olhando, você quer voltar atrás e você volta. Você permite olhar para trás e correr o risco de voltar o caminho e a vida que você estava levando. Agora, a transformação é como um carro de corrida que não tem retrovisor, não tem a referência do passado mais. Você só vai, você não para, você não olha para trás. Você só avança, você se abre para Deus, para que Deus lhe dê o caminho em frente e não o retrovisor. É Deus que dá o caminho, não o retrovisor, porque o retrovisor te leva para trás, Deus te leva para frente. Então é isso que vocês têm que buscar, nunca mais voltar atrás, serem transformadas em Cristo. O retrovisor te leva para trás. Deus te leva em frente. Sempre, sempre. 19. Como é bom seguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Que bom que a gente fez uma boa escolha. Porque os maus, eles não abandonam essa vida, nem esse caminho. 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Com quem você anda, você aprende e se torna parecido. Se você anda com um sábio, você vai se tornar mais sábio. Só que se você anda com um insensato, você não vai se tornar um insensato, você vai se tornar um arruinado, que é pior ainda, porque a ruína destrói e acaba com a sua vida. Ontem eu vi uma frase que faz total sentido. A pessoa falou: Eu só aceito conselhos de quem tem a vida que eu quero ter. É exatamente isso que a gente aprendeu aqui. A gente só vai aceitar conselhos e repreensão de quem nos ama e tem autoridade sobre a nossa vida, de quem tem uma vida de acordo com o que fala, de quem tem uma atitude de acordo com o que prega. Você acha que aquela pessoa que não vive de acordo com os seus valores tem o condão de te dizer o que fazer? É lógico que não. Então, aceite conselhos de pessoas que te amam, têm autoridade sobre a sua vida e, acima de tudo, tem a vida que você quer ter. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas em prosperidade. Uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas nunca dá, tem alguma coisa errada. Ela só precisa descobrir e buscar o que que é. Porque a infelicidade não caminha junto com a prosperidade e a sabedoria. Então, se você é infeliz, você ainda não não é nem sábio nem próspero, porque o sábio é feliz. 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Uma pessoa que tem tudo para dar. Desculpa. Quem quebra princípios, quem não vive uma vida que nós estamos tentando aprender aqui agora, quem cresce em cima dos outros, não acaba bem, não deixa nada para ninguém, não abre mão dos valores, isso vai interferir na geração dessa pessoa. Quando uma pessoa planta o bem, ela vai deixar esse legado, herança. Agora, quando uma pessoa planta o mal, ela vai destruir a sua própria geração. Ó, os três últimos. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho, não ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Deus corrige quem ama. Se Deus corrige quem ama, por que que você não faz o mesmo com seu filho? Se Deus corrige quem ele ama, por que que a gente não corrige quando o filho precisa? Dizendo não para ele, colocando limite. Dizer não é amar também. E o último, as pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. O sábio ele recebe o suficiente para satisfazer o seu apetite, mas o tolo ele come até
Mas o espírito dos perversos está sempre faminto, nunca está satisfeito, sempre quer fazer cada vez mais o mal e está disposto a tudo para conseguir o que ele quer. Contentamento, você estar contente e suficiente, é uma exclusividade dos sábios. Os sábios, eles são satisfeitos, eles não são gulosos e gananciosos. Olha a quantidade, de novo, de princípios de valor que Salomão nos deixa, no 13. E o que chama a atenção de hoje é que Salomão cada vez está nos confrontando mais. A gente tem o costume de ouvir cada conselho, esses confrontos, e internamente tentar justificar os nossos erros. A gente fica, esse daqui tá bom, mas eu fiz isso por causa disso, tentando compensar. Então, que a gente possa hoje se esvaziar por completo, com humildade, reconhecer por completo os nossos erros. Não, olha, eu pratiquei isso mesmo. Eu fui fraca na fé, eu fui fraca internamente, eu errei. Então, que a gente possa entregar-se, porque isso é um ato de entrega para Deus, a ponto da gente se humilhar para Ele, nos render a Ele. O ato de rendição é isso. É você se humilhar e reconhecer que a sabedoria vem de Deus e que Ele é tudo na sua vida. Não o seu ego, a sabedoria vem de Deus, a sabedoria não vem do ego. A soberania é de Deus, a soberania não é do ego. Você abre mão do próprio ego, você abre mão de tudo que você achava que você era para agora ser em Deus. Para você decidir em Deus, todas as suas decisões serão suas e de Deus. É por isso que a gente fala que eu decidi em Deus. E a primeira decisão é ser sábias e viver uma vida completamente destinada a Cristo. Não existe meia vida dedicada a Cristo. Deus não quer você por metade. Você não pode. Tem uma frase na minha porta, na porta do meu escritório que eu escrevi e coloquei lá. Eu não posso dar metade para quem me entregou tudo. Deus não quer metade de você, Ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Ele quer cada pedacinho teu. Ele quer cada pensamento, cada passo, cada gesto teu, Ele quer tudo. Para Ele e por Ele. Mesmo que você não entenda os planos dele. Mesmo que você não entenda as coisas que às vezes ele te direciona. Porque isso é a maior prova de amor que você pode entregar para Ele. É você, mesmo não sabendo, você dizer sim. É você dizer amém, mesmo sem saber o plano, porque você se contenta com a promessa. O que Deus promete, Ele jamais deixa de cumprir, porque Ele é perfeito. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E você acha que quem é perfeito vai descumprir uma promessa? É lógico que não. Então você passa a viver apesar disso, apesar do processo que você passa. Porque você não precisa saber do processo. Porque você passa a viver pela promessa. Você não precisa saber da jornada, mas você sabe da promessa. Você conhece quem fez a promessa. E isso basta. Então, que hoje isso possa bastar na nossa vida. Que hoje a gente possa nos lembrar de Cristo e de viver uma vida dedicada a Ele a cada momento que a gente passar. É igual a experiência que a gente teve ontem no restaurante, né, Verônica? O pedido veio tudo errado, e o pessoal tudo brigando, tudo criticando, e esse lugar é uma porcaria, e onde já se viu, e pediu pastel, veio batata, e pediu cerveja, veio quente, e pediu prato, chegou 2 horas depois, e todos os pedidos vieram errados. É nessas horas que Deus está nos testando, porque Ele quer tudo de você. Provações e tentações. Porque o inimigo fica lá, vai, reclama, briga, ofende, critica.
Só que são nessas horas que você vai provar se você está se entregando, se você está se rendendo em metade ou por inteiro. Porque ao tempo que estava todo mundo brigando, você está lá, plena, quieta, em paz e só observando as pessoas que infelizmente ainda não entendem. E se a gente for pensar uma, um questionário do livro de Provérbios, se a gente for pensar, vamos supor que a gente está aqui, a gente está vivendo, vocês todas viveram essa situação que eu e a Verônica vivemos ontem à noite, e vamos supor que eu e a Verônica a gente ficou quietinha, só observando, porque a gente passou pela aprovação, a gente entendeu. Se a gente ainda entende tudo, a Verônica não foi sábia ontem. Fiquei muito brava, tá vendo? Então, na próxima você já aprendeu. Na próxima você já aprendeu. É difícil mesmo. Gente, claro que é difícil. A gente tá cansado, a gente ficou o dia inteiro lá, a gente viajou, ainda não vem o que a gente quer. Só que vamos pensar pelo lado de tudo que a gente aprendeu. Então, vamos focar nessa situação que a gente viveu ontem no restaurante. Primeiro, o silêncio é o idioma dos sábios. A paciência é um privilégio dos sábios. Segundo, a gente aprendeu aqui que a gente tem que exercer a empatia e a compaixão. A empatia é se colocar no lugar do outro e a compaixão é sentir o que o outro sentiu. Se a gente exercer a empatia nessa situação, a gente ia entender que o restaurante que a gente estava, está acostumado a fechar 8 horas. Ele só abriu as portas dele por causa da nossa reserva, por causa da reserva que a Elo fez. Então ele teve que contratar freelance, garçom, free, para fazer o serviço. Ou seja, são pessoas que não estão habituadas a trabalhar naquele ambiente. E como se não bastasse ainda, é um restaurante que abriu faz um mês, que está ainda se habituando com as suas operações. Agora, sabendo de tudo isso, será que a gente deveria criticar mesmo? Será que se a gente tivesse na posição daqueles garçons que nunca estiveram naquele ambiente, que foram contratados só para nos servir naquela noite, ontem, que estavam tentando, mesmo se confundindo, será que se a gente tivesse no lugar deles, a gente não teria feito a mesma coisa? Cometido o mesmo erro? Ah lá, a Verônica não sabia. Exatamente. Mas será que a gente precisa saber? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente não precisa saber para. Eu não tô falando que você tá super errada, hein, Verônica, pelo amor de Deus. Eu estou analisando a situação como um todo. Porque eu já fiz várias dessas, várias, de ficar estressada, de que, sabe quando você fica, deixa comigo que eu vou reclamar. A gente é assim, a gente é assim. Só que a gente vai aprendendo. E ontem eu ouvi uma pessoa, a minha amiga que estava na minha frente falando isso. Ela estava brava também, criticando, só que Deus colocou essa situação para a gente ser provado, exatamente. E ela me contou que o restaurante fechava às 8, contou tudo isso. Eu já estava de boca fechada mesmo sem saber. E é esse o ponto, é você ficar em paz mesmo sem saber os motivos. Porque você sabe que existem motivos. E você sabe que se você estivesse na mesma posição, talvez você teria agido do mesmo jeito. Talvez você teria agido do mesmo jeito. Então, são essas situações que a gente passa justamente porque a gente está pedindo sabedoria. Eu tenho certeza que agora a Verônica nunca mais vai se esquecer disso. Nunca mais. E que bom, porque Deus faz isso para fixar a nossa memória, entende? Se a Verônica talvez não tivesse passado pelo que ela passou, ela não se ela tivesse sido sábia na primeira vez, ela poderia não ter sido sábia na segunda. Só que é melhor que ela tenha errado na primeira vez e agora ela vai ser sábia em todas as outras situações, porque
ela fixou. Ela vai lembrar disso para sempre. Pro resto da vida dela, ela vai lembrar. Então, entende como isso é poderoso, gente. Olha que coisa mais linda que a gente viveu ontem. Entende? São seres humanos, são tentações, são provações. Deus quer te usar. Então, Verônica, saiba que o que você viveu ontem, o seu erro ontem foi um privilégio, porque Deus está te falando assim, filha, eu te amo. Eu estou confirmando que você está no caminho certo, porque eu estou te mandando justamente uma provação para confirmar que você está lendo provérbios para você adquirir sabedoria e que você está no caminho certo. Matt Hall falou ontem, não é o que você fala, mas como você fala. Exatamente. A gente vai ver domingo, acho que vai ser domingo em Provérbios 15, que fala a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. É como você recebe uma ofensa, não é como você recebe uma ofensa, é como você devolve ela. Você devolve ela com uma ofensa ou você devolve ela com serenidade, com paciência, com tranquilidade, com silêncio, né? Então, que hoje a gente possa se lembrar de tudo isso, de exatamente isso. E da história do restaurante, que quem não viveu, aprendeu também. Aprendeu também as meninas que não estavam lá. É um exemplo que a gente fixa. A gente não se fixa só nas experiências que a gente teve, mas nas experiências que os outros contam para nós também. É por isso que a gente lê livros. Se a gente tivesse que lembrar e fixar e aprender só com as nossas próprias experiências, a gente não lia livros. A gente está aqui fixando coisas, vivendo das experiências de outra pessoa, que é Salomão. A gente não tem que aprender só com as nossas provações, mas com as provações dos outros, e no caso aqui do Salomão, a minha e da Verônica, a dos livros que a gente lê. E assim vai. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, o dia de vocês. A Verônica falando, Deus tem que moer e fazer um coração novo. Sou arrogante e orgulhosa em muitas situações e pessoas com quem amo. Eu também, eu também. O ser humano é assim, Verônica. O ser humano é inerente do ser humano. Errar, mas a questão é, você tem que acertar mais do que errar. Só o fato de você saber isso, de admitir isso, de se humilhar, você tem consciência disso. E a consciência é metade do caminho andado. Ter consciência é o começo. Ter consciência é metade do caminho andado. Agora, você vai se forjar para não cometer o mesmo erro e para se policiar lembrando de Deus todas as vezes, em cada experiência que você tiver, que nós tivermos, assim como aconteceu ontem. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Muito obrigada por estarem aqui mesmo estando cansadas, como algumas de nós, eu sei que a gente tá. Só que o mais importante, maior que o cansaço, é o nosso amor, é a nossa fé. Nosso amor umas pelas outras, porque hoje eu confesso que eu acordei por vocês. Eu não acordei por mim, eu acordei por vocês. Eu estou aqui por vocês, pelo amor que eu tenho pela vida de vocês. Porque se não fosse o amor que eu tenho por vocês e pela vida de vocês, hoje eu estava muito cansada. Só que como valeu a pena? Como valeu a pena? Ó, essa mensagem aqui já valeu a pena. Eu precisava muito. Isso vale tudo. Isso dá toda a energia que tava descarregada, porque a gente está muito cansado, toda a energia do cansaço, ela se carrega de novo. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Verônica, por ter falado isso. Obrigada, meninas. Deus abençoe o nosso dia. Beijo. Vejo vocês lá.